vê, o Corinthians joga fora de casa, mas tem a vantagem do empate para tentar avançar para a segunda rodada. Isso, EV e amigos, em meio é um surto de Covid. Pois é. Da equipe. Vai passar por essa maratona, né, de 3 horas de voo, mas não sei quantas horas de ônibus, todo mundo juntinho ali, todo mundo fechado, em meio ao surto de Covid, que a gente não sabe como se comporta muito bem a transmissão do vírus. É porque o Campeonato Paulista para a partir de amanhã, mas as competições nacionais da CBF continuam. Para a gente terminar rapidinho, Nori, o Paulo César falava que não coloca o Corinthians entre os favoritos, entre os candidatos ao título paulista. Por tudo isso que a gente tem falado, das dificuldades que o Timão tem nesse início de temporada, acho que talvez seja prudente até não colocar o Corinthians na equipe, no grupo dos favoritos. Né? E talvez seja bom para o Corinthians, para não gerar uma expectativa no clube, no torcedor, nos jogadores. Hoje você tem o Palmeiras como a força principal e o maior favorito. Tem uma novidade chamada Bragantino, que eu acho que entra no grupo dos favoritos. É um time tão bom quanto o São Paulo, tão bom quanto o Santos. O São Paulo começou muito bem, foi muito prejudicado pela arbitragem em Novo Horizonte, mas tem perspectivas porque fez um campeonato brasileiro bom, embora decepcionante como resultado para o seu torcedor. E tem o Santos que está acostumado com essa questão da renovação, da molecada. Também recebe de uma outra forma o seu torcedor. O torcedor do Santos entende que o que o Santos tem para agora é isso aí, é apostar na garotada. O torcedor do Corinthians tem historicamente essa paciência com os jogadores, mas eu não sei se o resultado da temporada passada dá mais essa paciência também para o torcedor. Porque os caras querem ver o Corinthians jogando para ganhar. E o Corinthians não tem condição de jogar para ganhar. Talvez daqui a algum tempo, com essa garotada, se os jogos pararem ou não, se voltarem depois de uma parada, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas tem uma garotada talentosa aí. E o Corinthians pode aproveitar essa, entre aspas, paciência que a torcida tem historicamente com essa molecada. Falando dessa molecada, Eric, hoje o Rodrigo Varanda começou o jogo. Antony, João Vitor, Gabriel Pereira e Vitinho, todos com menos de 22 anos, entraram no decorrer da partida nessa vitória sobre o São Caetano. Ô Everaldo, Nori, eu queria fazer uma pergunta para vocês, até exatamente em cima do que você falou dos garotos e destacando o Varanda. A gente separou imagens de alguns personagens que a gente gostaria que vocês debatessem. O Varanda, por exemplo, outro dia apareceu bem, fez gol no Clássico e tudo. Como é que ele se saiu? O Luan foi titular e o Jô. Faz um pacote, você e o Nori, desses 3 personagens. Começando por aqueles que estão sendo mais cornetados, e aí o Luan é pódio, o Luan recebendo a oportunidade pelo segundo jogo consecutivo para ser titular e de novo não agradou, né? Não vai, infelizmente. Eu, em várias transmissões que eu participei, amigos, eu falei, pô, o Luan no banco, não, dá uma chance pro Luan, quem sabe vai. Mas parece, cara, que tá travado, não sai, ele até se esforça, não é que falte vontade ao Luan, mas o futebol, ele não reencontra o futebol. Então é o primeiro pra gente falar, e o mais fácil da gente falar. Porque não consegue recuperar nem sei lá, 10, 15% do que ele jogava no Grêmio. E o Jô, que nós estamos vendo aqui? O Jô luta, mas também não está numa fase boa tecnicamente. É um jogador que está se esforçando. Acho que ele e o Varanda meio que trombam no time, né? São jogadores com características muito parecidas, que muitas vezes buscam o mesmo espaço em campo. Mas o Jô vai precisar melhorar ainda mais fisicamente para poder exercer a liderança técnica que ele pode exercer no ataque do Corinthians. Um cara que vem sendo um dos jogadores mais importantes do Corinthians nessa temporada e participou de todos os gols, menos o de hoje, foi o Matheus Vital. O Matheus Vital hoje ficou um pouco prejudicado pelo sistema de jogo do Corinthians, né? Sim, ele foi sacrificado, jogou como ala pela esquerda, parado ali o tempo inteiro. Porque só para lembrar, o Bruno Mendes foi o lateral esquerdo titular do Corinthians hoje, porque o Lucas Piton tá com Covid, o Fábio Santos também. Existia a possibilidade do garoto Guilherme Biro começar hoje como titular, ele que é um jogador da posição, mas a opção do Mancini foi pelo Bruno Mendes, e aí o lado esquerdo do ataque do Corinthians praticamente não existiu. E o Vital jogou muito preocupado com a questão tática, porque o Bruno Mendes não tem o cacuete do lateral, ele não vai toda hora, e fica uma situação parada, os dois ali sempre no mesmo setor. E o Vital é um jogador de talento e movimentação. Então acho que hoje a atuação apagada dele vai na conta do sistema de jogo e na emergência que o Corinthians teve. É isso, não jogou bem, não brilhou, mas pelo menos conquistou a vitória, a segunda vitória consecutiva, a segunda vitória do Corinthians na temporada, e agora amanhã pé na estrada para o Timão, buscando aí o caminho de Salgueiro, no interior de Pernambuco, para estrear na Copa do Brasil. Agora é bom voltar para o estúdio para a gente ver o set do Paulo César Vasconcelos é um luxo, né? Fala para mim. Que categoria, não? Fala. Olha lá. É muita categoria. A fotografia, ali em cima, do ombro esquerdo do PC.
Nessa época de pandemia, a gente se acostumou a dar uma espiada na casa dos outros, né, Eric? Então a gente fica prestando atenção em tudo ali. A verdade é que a gente virou um monte de fofoqueiro, né? De olho na casa do vizinho, né? Todo mundo mora em vila aqui, né? Todo mundo morando em vila, olhando pra casa do vizinho. Agora, né? o Eric... Diz, Paulinho. Na verdade é o seguinte, obrigado, Nori, pela citação, mas isso aqui é uma homenagem à história e à história do futebol. E a gente tem sempre que reverenciar os grandes nomes que ajudaram o futebol brasileiro a ter o status que ele tem no mundo. Falavam-se agora há pouco do Luan, e um dos personagens que está aqui nesse cenário, que chama-se Valdir Pereira, o Didi, ele me disse uma vez, quando ele treinava o Botafogo, uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim para mim: olha, muitas vezes você tem um jogador que ele é comum e ele passou por uma grande fase, mas ele é comum. Ele é um jogador comum, então não espere que ele vai voltar a ser aquele jogador que você viu num período. E às vezes eu vendo o Luan atuar, eu acho isso. Hoje, mais uma vez, como observaram Nori e Everaldo, uma atuação, para ser bem gentil, discreta, para não dizer apagada, e talvez a gente tenha entendido ou continue acreditando que o Luan é um craque, ele não é, ele é apenas um jogador comum que passou por uma ótima fase. EV, Nori, vou me despedindo de vocês. Boa noite. Descansem, se cuidem, que a semana vai ser longa, né? Mais uma, pra gente ser resiliente. É isso aí, Eric. Não podemos abaixar a cabeça, as coisas estão melhorando, mas ainda está longe de tudo ficar bem. Então, apesar dos maus exemplos que a gente está vendo por aí, infelizmente, em todos os lugares, né? Aliás, parabéns pela entrevista com o Gabigol, que estaremos todos daqui a pouco vendo na íntegra no Fantástico. Apesar dos maus exemplos que nós estamos vendo por aí, nós temos que continuar fazendo a nossa parte e nos cuidando, porque é só assim que a gente vai sair. Cuidem-se, amigos, e olha, Gabigol contra. Foi mal, hein? Boa noite, gente. Valeu, EV, valeu, Nori. Eu estava conversando com o Lino aqui, o Lino também acompanhou bem de perto esse jogo do Corinthians e do São Caetano. E viu, Paulinho? A gente tem visto nesse Campeonato Paulista o Corinthians usando o que pode, não deu férias, como você falou, o São Paulo a mesma coisa. Será que essa conta ela vai ser cobrada mais à frente, principalmente para esses times que estão precisando de resultado e tendo que usar o elenco já agora, sem férias, sem descanso, sem folga? Eu acho que sim, mas o Corinthians no Campeonato Paulista normalmente é assim, né? Ele vai se arrumando dentro da competição e as coisas parecem que dão certo no Paulista para o Corinthians quase sempre, né? O Corinthians tem um grupo muito fraco, com Santo André, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. Deve passar. Quando passar nas quartas de final, pega o segundo desse mesmo grupo. É provável que o Corinthians vá para a semifinal. Pegou hoje, no auge do seu problema de Covid, o São Caetano, que talvez seja o pior, se não um dos piores times do campeonato, e não porque tenha maus jogadores, não tem, mas montou o time agora, os caras se juntaram, estão se conhecendo, o São Caetano está arrumando o time dentro de campo, então as coisas para o Corinthians no Campeonato Paulista, bem ou mal, elas vão dar certo, Eric. E você, Paulinho, o que você pensa assim dessa necessidade, talvez mesmo, assim, do Corinthians e sobretudo do São Paulo também, pela falta de resultados do São Paulo, de títulos, pela frustração no fim da temporada no Campeonato Brasileiro, de ter que já usar agora o que tem de melhor, sem dar muito descanso, enfim, isso pode cobrar uma conta ou dá para equilibrar mais à frente? Não, a conta vai chegar lá na frente, não há dúvida alguma. Principalmente por um calendário extenuante que nós vamos ter. Agora, eu vejo Corinthians e São Paulo, quer dizer, tendo que utilizar os jogadores sem dar a eles um mínimo razoável de descanso, mas em situações distintas em termos de elenco. São Paulo tem mais opções, São Paulo tem de onde tirar, enquanto que o Wagner Mancini no Corinthians não tem tanto assim. Então, a situação de um e de outro, o Corinthians pode avançar no Campeonato Paulista? Pode, até por uma questão de tabela, mas olhando para a temporada, a do São Paulo ela é um pouco mais alentadora, um pouco mais animadora. Você olha e tem de onde tirar ali. O Rojas, por exemplo, está voltando depois de 2 anos de inatividade e está voltando de uma maneira animadora para o seu torcedor, para o próprio Hernan Crespo. Então, não deram descanso, mas eu vejo o São Paulo com uma perspectiva de temporada melhor do que a do Corinthians, Eric. A gente tem imagens do Wagner Mancini e eu queria te perguntar